Olá pessoal, hoje é o dia 31 de outubro de 2024, um dia extremamente importante para todos nós que somos herdeiros da fé reformada, da fé protestante. Porque é o dia em que Martim Lutero afixou suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e deflagrou-se a partir daí o grito da reforma protestante. Eu quero fazer um breve comentário sobre uma das principais doutrinas defendidas pelos reformadores, que é a doutrina da justificação pela fé somente. Nos dias da Reforma, a igreja tinha se afastado muito dos padrões que os apóstolos haviam deixado. De modo que os reformadores estavam, assim, inquietos e indignados com os erros da igreja, e então eles se levantaram para resgatar a fé bíblica apostólica e trazer de volta a igreja aos princípios do Novo Testamento. E uma das principais doutrinas é a doutrina da justificação pela fé. Lutero dizia que a justificação pela fé é o artigo sobre o qual a igreja fica de pé ou cai. Se nós tirarmos esse artigo da fé, a igreja desaba. O que é justificação pela fé? Justificação é o ato de Deus em que ele declara o pecador inocente com base nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade sobre todos nós que somos pecadores é o que está em Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso significa que nós não atingimos o alvo que Deus exige de nós para nos salvar. Se fôssemos ser salvos sozinhos, sem a obra de Cristo, Deus exigiria de nós uma perfeição absoluta, uma justiça perfeita, porque Ele é perfeito, porque Ele é justo. Mas nós pecamos, nós transgredimos a lei do Senhor, portanto nós não somos perfeitos. Nós não atingimos o padrão que Deus exige de nós para sermos considerados inocentes no tribunal de Deus. Nós não somos inocentes, nós somos criminosos. Então, se um juiz justo está julgando um criminoso, ele não pode declarar que aquele criminoso é inocente, senão o juiz é injusto. Então, como Deus fará para nos declarar inocente no seu tribunal, uma vez que nós não somos inocentes, nós somos culpados? Se o juiz justo inocentar o culpado, o juiz, na verdade, não é justo, ele é injusto. Deus é o justo juiz de toda a terra. Ele certamente fará justiça, mas ele deseja nos redimir também. Mas para nos resgatar, nós precisamos quitar o nosso débito. Mas nós não temos como quitar o nosso débito. Nós não temos como pagar a nossa dívida diante de Deus. Então, para resolver esse problema, Deus mesmo tomou uma iniciativa na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Fizeram um pacto, nós chamamos de o pacto da redenção, em que o Filho viria neste mundo, assumiria o lugar do pecador, ele seria o nosso substituto e ele quitaria o nosso débito, vivendo a vida que Deus exige de nós e morrendo a morte que o nosso pecado merece. Foi isso que Jesus veio fazer aqui na terra. Ele viveu uma vida perfeita que nós nunca vivemos. E ele morreu uma morte abominável na cruz do Calvário, porque ele morreu sob a ira e o julgamento de Deus. Por que isso aconteceu com Jesus, já que ele era inocente? Porque ele era o nosso substituto. O apóstolo Paulo fala, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, que era inocente, Deus o fez pecado por nós. Ou seja, o nosso pecado foi lançado sobre ele. Não é que ele se tornou um pecador, mas é que porque o nosso pecado foi atribuído a ele, então ele carregou a nossa culpa na cruz do Calvário, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Em outras palavras, quando nós cremos na obra que Jesus fez, então Deus transfere para nós a justiça do seu Filho, de modo que no tribunal de Deus, o Senhor olha para mim que sou culpado, e por causa da justiça de Cristo que me foi dada, com a qual eu estou vestido, aquilo que Lutero chamava de o manto da justiça de Cristo. Então, por causa dessa justiça perfeita, eu sou declarado inocente no tribunal de Deus. Quando Deus olha para a cruz do Calvário e ele vê sobre Cristo o meu pecado, a minha iniquidade, o meu trapo de imundícia sobre suas costas, então o justo juiz da humanidade considera o seu próprio filho como culpado. De modo que na cruz é isso que nós vemos. O justo é tratado como culpado e o culpado, que somos nós, é tratado como justo. Isso que Lutero chamava de a doce troca. Senhor Jesus, tu és a minha justiça e eu sou o teu pecado. Tu te tornastes o que tu não era
para que eu me tornasse o que eu não era. Foi isso que aconteceu. É isso que é justificação pela fé. Deus nos declara inocente. Nós não somos. Nós somos culpados, transgressores da lei. Mas no tribunal de Deus nós somos declarados inocentes, porque nós estamos vestidos com o manto da justiça de Cristo. E na cruz, Cristo é declarado culpado, porque ele está vestido com o trapo do nosso pecado e da nossa imundícia. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, diz o apóstolo Paulo. É pela fé na obra consumada de Cristo que nós somos declarados inocentes no tribunal de Deus. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos no capítulo 3. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, uma justiça que foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados não por uma obra que nós fizemos, não é porque nós somos bons ou porque nós fizemos algo que nos tornou santos e justos diante de Deus, não. Mas é porque Deus livremente, por graça, ele nos declarou inocentes por causa dos méritos e da justiça de Cristo que foi imputada a nós, que foi atribuída a nós. E ele nos considera justos porque o seu Filho é justo. Essa é a doutrina da justificação pela fé que Martinho Lutero ensinou. O justo viverá pela fé. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 1, que agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja que nós estávamos num estado de condenação. O justo juiz olhou para nós e viu em nós crimes. Nós somos criminosos aos olhos de Deus. Então nós estávamos condenados. Mas um dia no tribunal, nós fomos levados ao tribunal de Deus na pessoa de Cristo. E Cristo foi condenado em nosso lugar. O apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei que havia sobre nós, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Ele recebeu a maldição de Deus e nós recebemos a bênção de Deus. Então, nenhuma condenação há para aqueles que creem na obra de Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou definitivamente da lei do pecado e da morte. Isso só é possível, então, por um ato de substituição, por um ato de imputação. Imputar significa atribuir algo a alguém, colocar na conta de alguém. O salmista Davi, no Salmo 32, fala: bem-aventurado o homem cujo pecado é perdoado e cuja iniquidade é coberta. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado, não atribui pecado. Nós somos pecadores, mas ele não atribui o nosso pecado a nós, porque vê em nós a justiça do seu Filho. É por isso que na cruz, o pior dos pecadores pode ser salvo, porque nós não somos salvos por um ato de justiça praticado por nós, mas segundo a graça e a misericórdia de nosso Deus. Quando nós cremos no que Jesus fez, nós somos salvos e livres da ira vindoura. Nós já fomos julgados em Cristo. Não seremos mais julgados eternamente. Não pereceremos mais. Onde Ele estiver, como dizia Lutero, lá nós estaremos junto com Ele. Estamos unidos a Ele pela fé eternamente. Estamos salvos de toda condenação. Se você é um grande pecador, se você é alguém que se sente um trapo de imundícia, alguém que cometeu tantas abominações e está se perguntando se ainda há esperança para você, saiba que na cruz de Jesus há esperança para você. Na cruz ele pode perdoar todos os teus pecados, porque Jesus já carregou os teus pecados na cruz e quitou o nosso débito diante de Deus. Você só tem que crer, se arrepender e crer na obra consumada de Cristo Jesus. O Evangelho não é um chamado para você fazer algo, mas o Evangelho é uma declaração de que já foi feito o que nós não podemos fazer. Aquilo que eu não posso fazer, Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Então, creia em Jesus. Ele diz: olhai para mim e sereis salvos, todos os confins da terra. Venha a Ele, como aquele cântico diz: nada em minhas mãos eu trago, somente a tua cruz eu me agarro. Como aquele pródigo que chega e diz: Pai, pequei, eu não sou digno. Como aquele ladrão da cruz que diz: lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim. Como o publicano que batia no peito e dizia: ó Deus, se propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim. Como o apóstolo Paulo, que diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou
o principal. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem da reforma. Deus reconcilia o pior dos pecadores consigo mesmo por um ato de justificação, de declaração de inocência por causa dos méritos de Cristo. Ou seja, nós devemos tudo a Cristo. Ele tem que ser tudo na nossa vida, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, mas para que Deus seja glorificado em todas as coisas, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. É isso que nós comemoramos no dia da Reforma Protestante. Que Deus abençoe a tua vida.